Olá, aqui é a Cris Flores e está no ar o Conexão Biociclos, o videocast da Tirol, que vai te ajudar a conhecer mais sobre a sua saúde e da sua família. A Tirol está lançando uma linha incrível chamada Biociclos, que é a evolução do leite. A gente tem como aliado um produto gostoso, só que zero lactose, com mais nutrição e que ajuda a gente a cuidar da nossa saúde em cada fase da nossa vida. E falando nisso, tem uma fase da vida em que a gente acaba esquecendo da nossa própria saúde, porque junta trabalho, cuidados com a casa, com a família e sem querer a gente fica em segundo plano, a fase adulta. Inclusive, um dos produtos da linha Biociclos é para ajudar nesse momento tão disputado da nossa vida. É esse aqui, o Adultos, com 14 vitaminas e minerais que melhoram nossa imunidade e dão mais disposição. Como a gente faz para garantir uma rotina mais saudável nesse ciclo tão lindo da nossa vida? A gente vai descobrir isso e muito mais hoje com meu convidado especial, Dr. Edivaldo Guimarães Júnior, médico nutrólogo que é craque em tudo relacionado à alimentação e vida saudável. Doutor, que bom ter você aqui. Muito obrigada pela presença. Obrigado Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje. Eu gosto sempre de começar falando, Cris, que eu venho do rádio, né? Não eu no rádio necessariamente, mas meu pai era radialista. Que máximo! Então eu acompanhei minha infância toda no rádio. E eu acho que podcast, essas entrevistas, é uma releitura do rádio. Então eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço. É bom, né, a gente se comunicar e passar informação, conhecimento para todo mundo que está aqui com a gente, né? Perfeito. Falando nisso, vamos falar sobre a fase adulta, né? Esse ciclo da vida que é muito desafiador, né? A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. E o que determina esse ciclo? Quando a gente pode dizer, já sou adulto? De quando a quando vai? Tem exatamente um marcador de idade? Não tem um marcador de idade certo. É claro que para a gente convencionar estudos, a gente convencionar tratamentos, a gente acaba limitando ali os 18 anos de idade. Mas a gente sabe que a fisiologia ela não segue uma idade. Bateu 18 anos, vamos mudar tudo, aumenta a quantidade de hormônio, isso não existe. Então ali por volta dos 18 aos 21 anos é quando a gente realmente entra fisiologicamente na fase adulta. E isso vai por toda a vida. A gente acaba criando uma outra nomenclatura de fase idosa, ou melhor, idade, né? Mas também é um complemento aí do processo de evolução, processo de envelhecimento. Então, a gente pode colocar 18 anos, mas sabendo que é uma média de 18 a 21. É um adulto há mais tempo, né? É um adulto há mais tempo, exato. E o que muda no nosso corpo nessa fase adulta, né? Porque aí a gente vai ter outras necessidades. Você tem a necessidade quando você é criança, quando você é adolescente, entrou nessa fase adulta. Em termos de nutrientes, de alimentação, o que muda pra gente? Na fase adulta, a gente tem um aumento aí de uma exposição a mais aos alimentos, mas em contrapartida o metabolismo vai ficando cada vez mais lento. Então a gente fala que o envelhecimento é um processo somatório, né? É um processo contínuo. Então ali a pessoa com 18 anos e a pessoa já com 40, 50 anos, cada vez mais ela vai perdendo um pouquinho do metabolismo. Então a gente precisa de alguns outros nutrientes, como por exemplo proteína, a gente vai precisar bater metas proteicas, um pouquinho mais de proteína, com mais senil a gente vai ficando mais proteína, a gente vai necessitando. A gente precisa de cálcio, porque também chega numa fase que para o crescimento ósseo, e aí vai mantendo ali o osso até mais ou menos uns 40 e poucos anos, depois começa também a diminuir a mineralização óssea. Ferro, zinco, vitaminas das mais diversas possíveis, né? Então complexo B, vitamina D, então tudo isso a gente vai precisando nessa fase adulta. Claro que como a gente parou de crescer, proporcionalmente o adulto ele exige menos energia do que a criança, isso é proporcional, né? Em números absolutos. Mas os macronutrientes, né, a proporcionalidade entre esses alimentos muda completamente. E nessa fase que a gente tem jovem adulto, vamos dizer, né, 20, 30 anos, a gente está com um pico de energia aqui em cima também, né? Exatamente, o nível hormonal está lá em cima, muito hormônio, então muito mais atividade, então são pessoas que são muito mais ativas do ponto de vista físico também, né? Porque normalmente está aí continua os estudos, ou ela está fazendo alguma outra coisa que ela fica menos tempo parado, e aí ela exige muito mais energia. Exigindo muito mais energia, precisa se comer mais. E também a boa proporcionalidade dos macronutrientes, né? Da proteína, gordura, carboidrato,
pratos. E com essa correria do dia a dia, a gente acaba, vamos confessar, que a gente acaba negligenciando a alimentação. Agora não dá tempo de comer, tem que trabalhar, tem que pegar o transporte, né? Tem que estudar. Nessa correria, a gente acaba às vezes comendo alguma coisa para dizer que está comendo, ou acaba não comendo, pulando as refeições. Como isso impacta na saúde da gente? Muito. Se a gente pensar que o envelhecimento é um processo somatório, às vezes aquela doença que a gente vai ter lá, que doença cardiovascular com 40, 50 anos de idade, ela começou a ser formada ainda muito cedo. Tem até um estudo muito interessante da Universidade de São Carlos, aqui no Brasil, mostrando o espessamento da camada íntima, que é uma parte da artéria, em crianças já com 6 anos de idade, com alimentação ruim. Então já começa esse processo aí somatório. Então às vezes a pessoa infarta lá com 40, 50 anos, mas a alimentação ruim, ela está nessa fase. E se a gente considerar que durante a infância e adolescência os pais acabam pegando um pouquinho mais no pé, melhorando a alimentação, fica mais a gente fica, você é pai, você sabe, né? Exatamente, a gente fica ali, né, de olho, não come besteira, diminui doce, não... que a gente se sente mais responsável, não é verdade? Exatamente. Quando é adulto, você já larga a mão, Você já apresenta as escolhas, ele já vai para a faculdade, ele vai para o trabalho, ele já vai sair à noite, já tem o seu ciclo de amizade. Sim. Os pais vão ficando para escanteio, isso é uma verdade. E essa é a nossa função. Isso mesmo, eu faço sempre com a minha esposa. Minha função é que eu fico para escanteio. Mas a gente aprende isso, né? Exato, quer dizer que foi bem formado. Mas quando a gente vira adulto, a gente quer independência para tudo. Aí fala, né, minha mãe chata, meu pai chato que me obrigava a comer, agora eu vou fazer do jeito que eu quiser, né? E aí que está um verdadeiro perigo, porque aí você vai negligenciando, você vai consumindo alimentos pouco saudáveis, vamos dizer assim, né, os fast foods, e num primeiro momento isso pode até não acarretar um problema, porque você comer um fast food uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, isso não vai acarretar nenhum problema. Mas o problema é quando você começa a fazer isso constante. Vira rotina, Vira rotina. Então você começa a negligenciar essa alimentação e aí sim a gente vê os problemas com o processo acumulativo. Então a gente pode ter tanto problemas relacionados aos macronutrientes, então uma obesidade, um excesso de peso ou um emagrecimento com perda de massa muscular importante. A gente pode ter as dislipidemias, né, que é alteração de colesterol, triglicerídeos, e tudo isso vai gerar impacto à saúde. Por outro lado, os micronutrientes também bastante importantes. Então, por exemplo, se a gente fala deficiência de ferro, pode gerar uma anemia, uma deficiência de B12, uma outra anemia diferente, né, que a deficiência de ferro vai dar anemia ferropriva, a deficiência de B12 vai dar anemia megaloblástica. Então, até mesmo para gestante, né, a deficiência de ácido fólico pode gerar uma alteração de formação do sistema nervoso da criança, então ela nascer com uma doença que a gente chama de espinha bífida, quando o sistema nervoso central não é bem formado. Então tudo isso vai gerando impacto, isso são processos acumulativos ao longo da vida. E a questão da imunidade, também é importante a gente falar, né, doutor? Também, cada vez mais a gente tem preocupado com a imunidade, tanto com a hiperimunidade quanto com a baixa imunidade. Então os processos alérgicos, eles estão cada vez mais importantes na sociedade, cada vez mais a gente tem estudado isso, mas os processos também hipoalérgicos. Então o contato, o hipoalérgico, não, desculpa, o processo de queda de imunidade. Então o contato com a alimentação ruim, ou a falta de contato com a alimentação boa, ela pode gerar esses processos hiperalérgicos. Mas também a falta dos micronutrientes pode gerar essa queda de imunidade. E aí, se a gente está falando de queda de imunidade, a gente está falando de doenças infecciosas, e doenças infecciosas que pode ter um impacto importante, né? A gente está falando de pneumonia, a gente está falando de infecção urinária, a gente está falando ou até mesmo doenças mais simples, mais uma gripe, uma amidalite, mas que pode acarretar numa diminuição de qualidade de vida, nem que for transitória. Então é uma coisa para se refletir realmente. O probleminha que acontece, que eu sei que assim, nutrólogos gostam de chamar a atenção da gente, então vamos falar sobre esse assunto, preste atenção você aí também, que são as dietas. Né? Que na fase adulta a gente acha que sabe tudo, que já conhece o nosso corpo, os nossos limites, que sabe o que a gente pode e não pode comer. Geralmente o metabolismo quando a gente é mais jovem, né, é mais acelerado, então você fica 2 dias sem comer, você já dá uma secadinha. Resumindo, dietas malucas, dietas que a gente faz na nossa cabeça, que a gente vê na internet, que o amigo fez, a gente faz. Como isso impacta de verdade na nossa saúde?
Muito. Cada vez mais a gente tem estudado sobre as dietas. É um estudo extremamente difícil, porque é um estudo mais observacional. Você não consegue pegar pessoas e modificar completamente a alimentação dela, porque dieta também passa por outros comportamentos. Então é prazer, dieta é confraternização, dieta é vida social. Então os estudos são observacionais. Mas o que a gente tem observado, a dieta ocidental, que é essa dieta que a gente tem costume de consumir, essa dieta está muito mais relacionado com eventos cardiovasculares, com diminuição do poder cognitivo, com aumento de cansaço, indisposição. Então, tem essa correlação. Em contrapartida, a gente tem a internet, que eu acho que é uma coisa brilhante, mas também é uma coisa que a gente pode ter um acesso à informação não muito bem tratada. Sim. E aí as pessoas acessam uma literatura mais pobre, e aí acaba que se confunde um pouquinho nessa, né? Sim. Acaba se confundindo. Então a gente tem as dietas das mais malucas possíveis. A dieta, tem que tirar o glúten de todo mundo. Dieta, o leite faz mal. Dieta que tem que baixar o carboidrato, vamos fazer todo mundo low carb, que é isso que vai salvar a vida. Então a dieta do Mediterrâneo, em todos os estudos, ela mostra ser a dieta mais eficaz. Que seria qual? Explica pra gente. Ela é uma dieta diversificada, do ponto de vista, onde a gente vai diminuir o consumo de gordura saturada, então a gente vai diminuir o consumo de carne vermelha, a gente vai diminuir o consumo a proteína, a gente vai priorizar o peixe e os laticínios. Certo. Tá? Então, os laticínios. E os laticínios, de preferência, os laticínios com menor quantidade de gordura. Então, os leites desnatados ou semidesnatados, também os grãos, os vegetais. Quando a gente fala de grão, a gente está falando aqui de trigo, mas sempre na forma integral, nunca na forma farinácea comum, né, na forma de absorção simples. Frutas, pelo menos 3 porções de frutas ao dia. Castanhas e nozes, de 1 a 2 porções de castanhas e nozes. Pode ser semente também, semente de linhaça, de girassol, de gergelim, enfim, qualquer uma dessas. O que ela foca mais, né, além do consumo dos vegetais, que é a base dela e o consumo dos integrais, é o consumo da proteína. A gente diminuir essas proteínas a nível animal que eu falo carne vermelha, e aumentar o consumo de peixe e consumo de laticínios. Já fiquei feliz, porque você falou do sêmen, o sêmen está aqui, né? Você falou, né, do laticínio, o laticínio está aqui, proteína, tudo aqui, e a gente tem a evolução do leite. E o leite, você estava falando do anti-inflamatório agora. Tem gente que quer colocar leite como vilão? O que é isso? Tem gente que quer colocar o leite como vilão. A gente chama isso de terrorismo nutricional. Nossa. Isso é um problema muito sério, é um problema de saúde pública. Quando a gente entra na internet, se você digitar lá, leite faz mal, você vai achar 1000 páginas falando que leite faz mal. Mas, na verdade, lembra os artigos científicos de baixa qualidade que a gente havia falado? São baseados nesses artigos. A Associação Brasileira de Nutrologia, a ABRAN, publicou um documento em setembro de 2023, no qual ela referencia mais de 100 artigos, ou seja, os professores pegaram mais de 100 artigos, estudaram cada um desses artigos de forma detalhada e conseguiu chegar à conclusão de que leite, na verdade, ele é anti-inflamatório. Ele diminui interleucina, que são substâncias pró-inflamatórias, então a gente tem as interleucinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Então ele diminui as interleucinas pró-inflamatórias, aumenta a interleucina anti-inflamatória, ele diminui risco cardiovascular, então ele diminui risco de infarto, acidente vascular cerebral. Tem um estudo interessante, apesar de ser um estudo pequeno, mas mostrando que mulheres após os 40 anos, o leite pode diminuir a pressão arterial também. Então, hoje, o leite, ele funciona pra gente, nós, nutrólogos, como ferramenta, que não como vilão. Então, hoje, no meu consultório, eu mais coloco leite do que eu tiro leite. É uma briga a gente combater o terrorismo nutricional, né? A mesma coisa do glúten. Hoje, eu mais falo, gente, espera, o glúten não é um vilão. Mas é claro que o leite, se a pessoa tem intolerância à lactose, ela precisa usar um leite zero lactose. Se ela não tem essa necessidade, ela pode utilizar, mas não existe a necessidade de utilizar. E se ela tem alguma intolerância ao leite, então, por exemplo, uma intolerância à caseína, uma intolerância à proteína do leite, né, uma PLV, nesses casos, a gente suspende o consumo. Mas são casos específicos. Muito isolados. Muito isolado. A gente não deve tirar o leite, até mesmo porque a principal fonte de cálcio
que a gente tem, e um adulto vai precisar aí de cerca de 1 grama, 1000 miligramas de cálcio por dia, e os laticínios são as principais fontes de cálcio. Então, se eu tiro o leite, e mesmo eu colocando outras fontes, né, brócolis, enfim, outras fontes de cálcio, a absorção do cálcio de origem vegetal é uma absorção pobre. Então, eu posso até ter um vegetal que tenha cálcio, mas eu vou absorver pouco. Então, eu preciso do cálcio, não é no intestino, eu preciso dele lá dentro da corrente sanguínea. Certo. Então, o laticínio, para quem não tem uma doença, não deve ser retirado. E a gente tem que quebrar esses tabus aí do pessoal que fica fazendo esse terrorismo, que mais atrapalha que bom. Eu do que amo leite. ajuda. Nossa, é tão gostoso, né? O leite combina com tanta coisa. Lá em casa né? as crianças, não precisa ser feito assim, tá? Lá em casa a gente adaptou assim, porque as crianças gostam, mas todo dia depois do jantar, passa ali, toma um banhozinho, elas pedem leitinho, ou uma madeirinha de leite para menorzinha, ou um copinho de leite. É bom, né? É bom, Dá aquela é relaxada, bom, né? é bom. Eu já estava feliz com biociclos, agora estou ainda mais feliz, porque, né? Olha só, a evolução do leite a gente chama porque tem essas 14 vitaminas e minerais que são super importantes, 0 lactose, então para quem, né, tem a intolerância, e também fonte de ferro, fósforo e zinco. Queria que você falasse um pouquinho, doutor, sobre esses 3 elementos que são essenciais nessa fase da vida, né? São essenciais. O ferro, ele está intimamente ligado com a produção de hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma parte da célula que vai levar o oxigênio para o corpo, então ele participa desse processo de transporte de oxigênio. Então, quando a gente tem uma diminuição de hemoglobina, né, a gente vai ter então anemia, que a gente chama de anemia ferropriva. Então, o processo anêmico, ele provoca um cansaço, indisposição, queda de cabelo, enfim, tudo isso. O ferro ele é extremamente importante, mas vale a gente ressaltar que a anemia já é um processo avançado. Certo. Antes mesmo da anemia, a gente tem outras complicações com a deficiência de ferro, como a própria diminuição cognitiva, ela pode acontecer antes mesmo da anemia. A gente tem uma diminuição de energia que pode estar relacionada também com a diminuição de ferro, né? Então, a gente fazer a quantidade mínima de ferro por dia é extremamente importante. Para gestante, né? A gente falando da mulher gestante, o ferro é bastante importante porque o ferro está ligado ao poder cognitivo que essa criança vai ter. Vale lembrar que o ferro não vai aumentar a capacidade cognitiva da criança, ele não aumenta, mas a deficiência de ferro diminui a capacidade cognitiva da criança. Então, é grave, né? Então é algo que tem que ser muito bem tem que ser observado. muito bem observado. Então, é sempre importante a gente acompanhar os níveis de ferro da mulher na fase gestacional, na fase de capacidade gestacional, né? Que é bem essa fase que é essa fase adulta, né? Porque essa deficiência de ferro pode impactar de forma bem negativa e pode ser que ela demore muito a descobrir essa gestação, né? 3, 4 meses. Às vezes é bem adiantada. Exato, né? E aí a gente pode ter um declínio cognitivo na vida adulta dessa criança. E o fósforo? O fósforo ele participa da saúde óssea, a principal função dele é saúde óssea. Cálcio e fósforo. Nossa, a gente fala muito do cálcio, sempre esquece do fósforo, hein? A gente fala muito do cálcio e esquece do fósforo. A dose do fósforo diária são mais ou menos 700 miligramas de fósforo por dia. E ele participa da saúde óssea, mas também do processo imunológico. Né? Então a imunidade também tem uma associação. Tá ligado ao fósforo. O fósforo é muito importante, a gente esquece dele. É muito importante, ele é muito importante. Talvez a gente fale menos dele, porque os outros minerais a gente encontra uma deficiência mais importante. O fósforo talvez demore um pouquinho mais para apresentar sintomas de deficiência, mas é um mineral extremamente importante na vida do adulto. Zinco. O zinco, ele está relacionado à tireoide, então a função tiroidiana ela passa pelo zinco, ela está relacionado à imunidade, processo imunológico, ela está relacionado também à cicatrização. Então, olha, machucou, está demorando a cicatrizar, uma das complicações pode ser deficiência de zinco. E graças a Deus hoje a gente tem uma bioquímica que a gente consegue dosar o zinco, né? E a má alimentação faz com que quando a gente dosa o zinco, a gente pegue vários pacientes com deficiência de zinco, várias deficiências, que muitas das vezes a gente não precisaria de suplementação. É aí que tá, a alimentação é a melhor forma. Não existe nada superior à alimentação. Só que hoje em dia a gente tem que entrar com bastante suplementação justamente por esses maus hábitos alimentares. Certo. Então o zinco ele participa desses processos.
O zinco também ele participa de um processo de metabolização das proteínas. Ele também precisa do outro. Ele precisa do outro, então o zinco é bem importante para a saúde, para a manutenção da saúde. Falando no prato ideal, como que a gente calcula esse prato, né? É por caloria, é por quantidade de alimento, por variedade? Como que a gente faz esse cálculo? A caloria ela é extremamente importante, mas vamos pensar aqui que no dia a dia do brasileiro, como ele ficar fazendo cálculo de caloria é uma coisa extremamente difícil. Certo. Extremamente difícil. Então, a grosso modo, o que a gente pede é um prato mais variado. Então, a gente tem que ter ali pelo menos 2 porções de legumes, respeitando também a dieta do Mediterrâneo, que a gente havia falado. Sim, já está anotadíssimo na memória agora, não está nem no papel. 2 porções de legumes, 2 hortaliças, um carboidrato complexo, então pode ser aí o arroz integral, que eu acho que faz parte do paladar brasileiro. É bom que dá saciedade. Dá saciedade. Uma leguminosa, então, pro padrão brasileiro também o feijão, mas pode ser lentilha, pode ser o grão de bico, pode ser lá em casa a lentilha faz um sucesso, a criançada adora lentilha. Então, é bom que varia também, né? Varia. Precisa ser todo dia o feijão. Não precisa. Faz parte do padrão do consumo brasileiro, tá tudo certo, mas variar é sempre legal. Quanto mais a gente varia, até mesmo que a lentilha ela tem também um pouquinho de lítio, que pode fazer estabilização emocional, tá? Então que a gente precisa muito hoje em dia, né? Isso, exato. É bom para todo mundo, né, doutor? Exato, a gente não vai tratar a doença com a lentilha, né? Ela não é o remédio, mas ela ajuda na prevenção, você variar, né? ali, colocar ali, é sempre de bom grado. O azeite, pelo menos um fio de azeite para temperar a salada. Azeite talvez seja a gordura mais saudável que existe. Lembra dos ácidos graxos de cadeia curta? Né? Principalmente o butirato, que vai fazer a saúde intestinal. O azeite ajuda muito nesse processo. O azeite ajuda a diminuir bactérias nocivas para o corpo. Ele melhora as bactérias boas para o corpo. Então, azeite, um pedaço de proteína que a gente sugere ser o peixe, né? Uma vez ou outra, ter uma carne vermelha, um porco, isso não vai fazer nenhum problema, mas na rotina do dia a dia, um peixe, na ausência do peixe, um frango. Certo. E uma fruta de sobremesa. Pronto, fruta de sobremesa. Pronto, temos então, o nosso cardápio. Um prato colorido, né? Com uma boa distribuição. Porque às vezes as pessoas, né, imaginam que ficou muito essa questão da caloria na cabeça, né? Se consumir muita caloria, é isso que vai fazer você engordar. E uma coisa não necessariamente está ligada à outra, né? Não. A caloria, o balanço energético, no balanço energético, ele se eu consumir mais calorias, eu vou ganhar peso, mais do que eu gasto. Se eu consumir menos calorias do que eu gasto, eu vou perder peso. Isso aí é uma verdade na literatura. Mas a gente precisa olhar a qualidade dessas calorias também. E aí entra um outro processo e precisa olhar também o gasto dessas calorias, né? Porque não é só o consumo, o gasto. Então, a gente manter o corpo ativo, a gente fazer exercício físico, segundo a OMS, aí já fala em 300 minutos por semana de exercício físico, né? Para paciente que está começando, que está saindo da vida sedentária, começando um projeto de treinamento, pelo menos 150 minutos por semana. Mas, Quanto? Pelo menos 150 minutos por semana. Tá. Dividido em 3 vezes. Dariam 3 dias, 50 minutinhos. Não é nada tá demais. Fácil. Tá nada fácil demais. Mas esse não é o alvo, tá? Esse é o início para sair da zona de conforto. Entendi. O ideal seria todo dia fazer alguma coisa. 300 minutos por semana, né? Que daria aí 6 vezes por semana, 50 minutos. Tá bom. Dá para parcelar. Dá para parcelar. E qualquer exercício já ajuda também, né? Qualquer exercício ajuda, mas não podemos deixar de fazer exercício de força. Exercício de força é fundamental. O aeróbico também é o ideal, então que a gente divida entre exercício de força e exercício aeróbico, mas a gente tem que dar um olhar ali mais delicado, com mais carinho para o exercício de força, porque os estudos, né, as diretrizes, elas sempre... As evidências, né, elas têm sempre sugerido o exercício de força como principal. Claro que não é uma competição, né? Eu não estou competindo aqui exercício de força versus exercício aeróbico. O ideal é que a gente diversifique isso. Mas vamos olhar com carinho o exercício de força que faz bem. Vamos falar também sobre saúde mental? Porque a gente fala muito do físico, que também está ligado à saúde mental, mas a gente vive numa sociedade de estresse, né? De muita correria, de querer resolver tudo. E nessa fase da vida, então, nesse ciclo adulto, fala a verdade, é casa,
é filho, é trabalho, tem que fazer exercício, né? Tem que estudar, tem que fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E isso pode impactar, claro, na nossa saúde mental, né? O estresse. A alimentação, essa questão de ter as vitaminas corretas, minerais, ajuda? Ajuda muito, ajuda muito. Hoje a gente tem algumas doenças mentais que cada vez mais a gente está vendo que elas têm uma correlação com a alimentação. A gente tem quadros de depressão, por exemplo, que já estão documentados, deficiência de riboflavina, que é a vitamina B2. A gente tem casos também de diminuição cognitiva, até atrapalhando o metabolismo, associados com tiamina, que é a vitamina B1. Então tem uma correlação disso extremamente importante. A gente pode citar a vitamina D. Todos esses estudos que eu estou falando, eles não são estudos ainda muito robustos, são estudos que estão acontecendo, a gente tem aumentado a robustez científica quanto a isso, mas existe uma sinalização nesse sentido. Certo. A vitamina D, existe uma tendência aí nos estudos que a deficiência dela pode estar associada com depressão, por exemplo, tá? Fazendo só um recorte, mas também com processos oncológicos, tá? Olha! Também com processos oncológicos pode ter essa associação. Então, a gente bater as metas, né? A gente fazer uma alimentação diversificada, no qual a gente atinge as metas mínimas de vitaminas e minerais, pode sim ajudar nesse processo. Novamente, quem tem uma doença mental, ele não deve usar a alimentação como tratamento. Ele deve sim procurar seu profissional, seu psiquiatra, mas com toda a certeza do mundo, a alimentação vai ajudar o trabalho do psiquiatra. Esses dias eu recebi uma ligação de um amigo que é psiquiatra, e ele falava, olha, como é que estão os estudos sobre a vitamina B12 com relação à tolerância medicamentosa? Eu falei, cara, tem alguns estudos sim, tem funcionado, mas ainda são estudos pequenos. Ele falou, olha, eu estou tendo uma boa resposta com vitamina B12 na diminuição dos remédios. Então, se não é tirar o remédio, na diminuição dos remédios. Então, funciona tanto como prevenção, como um auxiliar aí no tratamento psiquiátrico. Que ótimo, né? Muito bom saber isso, porque a gente precisa estar bem também, né? Com a cabeça da gente, para o corpo também ficar bem, né? Se a gente não está feliz, se a gente está moadinho, não dá nem vontade de comer, não é verdade? Um é reflexo do outro, não né? Um é reflexo do outro. A saúde corporal é reflexo da saúde mental e a saúde mental é reflexo da saúde corporal também. Se a gente não come também direito, a gente não pensa direito. Perfeito. E a própria cognição, né? Não falando exatamente de problemas psiquiátricos, mas a própria cognição, né? O pensamento rápido, o pensamento, enfim, o raciocínio, isso pode ter uma relação com os micronutrientes. Hoje eu estava assistindo uma aula também de um professor que eu gosto muito, que a gente dá aula numa pós-graduação, e ele estava falando justamente o seguinte, olha, o zinco, nessa idade, ele não vai melhorar o poder cognitivo, mas ele não vai deixar, a deficiência dele diminui o poder cognitivo, falando especificamente do zinco. Então isso aqui não quer dizer que a gente vai fazer um gênio. Isso quer dizer que essa pessoa não pode passar no vestibular se ela estiver faltando zinco. Então, todo esse processo, né, é sim importante a gente ter uma alimentação diversificada e, enfim, fazer os micronutrientes adequados. E aí um produto como o Biociclos, né, que tem essa complementação, que é a evolução do leite, que a gente já sabe que tem que tomar, na verdade, ajuda, né, no dia a dia para a gente poder ganhar naquilo que talvez a gente não consiga todo dia no prato. Perfeito. Na vida corrida, né, quando a gente não tem tempo de executar as coisas, nessa vida maluca que a gente está hoje, que a gente é exigido, né, é exigido no trabalho, é exigência na família, é exigência nos estudos, o mundo exige muito, e hoje a gente está conectado, né? A gente falava que antes o trabalho terminava às 6 horas, acabava às 6 horas. A gente ia para casa, acabou o trabalho. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente está no celular, a gente está resolvendo coisas. Então, nessa exigência, a gente acabou consumindo mais energia. E se a gente tiver alternativas para que a gente possa suprir essas deficiências, é uma alternativa interessante. Vale a pena a gente lançar a mão disso. Então vamos pegar a nossa alternativa e brindar? Vamos brindar aqui, ó. Vou te dar isso aqui. Obrigado. Desculpa. Imagina. Mais nutrição, mais saúde pra gente. Para você que está assistindo, que aprendeu muito, certamente, que já anotou tudo aí, né? Para ter uma vida mais saudável. Para a gente pensar no futuro também, porque essa fase adulta a gente vive muito, né, o presente, né, doutor? E aí a gente esquece de coisas tão simples, né, no dia a dia. Estava falando dos filhos, né, da família.
se alimentar junto, a gente poder compartilhar e poder pensar em planos, né? Exatamente, se alimentar junto com a família, com alimentação saudável, no qual os pais consigam passar para a criança ali também o que é uma alimentação saudável, dando como exemplo, né? O pai ele não tem que falar com o filho para ele comer o brócolis, só falar para o filho comer o brócolis, o filho tem que o ver comendo brócolis. O pai não pode falar com o filho só para exercitar, o filho tem que ver o pai exercitando, né? Então essa alimentação e essa rotina familiar são extremamente importantes para que a gente produza um indivíduo saudável na vida adulta, né? A fase de criança é treinamento, então a gente precisa treinar eles na rotina familiar, nessa rotina saudável. Então, tchim-tchim, mais nutrição, mais saúde. Muito obrigada, doutor. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Curta a sua fase adulta também. Curta você também a fase adulta. E até a próxima. Obrigada.